Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a mais uma verdade fundamental. Essa é a 15ª verdade fundamental. Essas verdades fundamentais são muito importantes, são pontos doutrinários fortes que as Assembleias de Deus defendem e estão todas baseadas na Bíblia, como diz, verdades fundamentais. A primeira delas é que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos na inspiração plenária e verbal da Bíblia, sendo ela a palavra de Deus, portanto é a nossa regra de fé e prática. Crer nessa primeira verdade é a base das outras 15 verdades. A segunda verdade, nós cremos no único Deus verdadeiro que se revela a nós através das Escrituras. O Deus que as Escrituras nos revela é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. A terceira verdade é a deidade de Jesus Cristo, que Jesus é Deus também. Jesus se tornou homem, mas também é Deus, a divindade da pessoa de Jesus. A quarta verdade, a queda do homem, a entrada do pecado no mundo. É por causa da queda do homem que nós temos então a quinta verdade, a salvação. Verdade importante, verdade maravilhosa, a salvação do homem. E a salvação não está no homem, está na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sexta verdade é as duas ordenanças que Cristo deixou à igreja. O batismo por imersão nas águas, batismo daquele que crê, e a Santa Ceia, que é composta de pão e o vinho, que são os dois elementos da ceia. Há igrejas que só usam um elemento, nós cremos nos dois, o pão e o vinho. O pão representando o corpo, o vinho representando o sangue. A sétima verdade é uma verdade pentecostal. O batismo no Espírito Santo. Há muitas igrejas que acham que cessou, que Jesus não batiza hoje, mas nós cremos no batismo no Espírito Santo. E a oitava verdade, é uma verdade pentecostal mesmo, tradicional, é que a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. A nona verdade é a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, a santificação do crente. A décima é a igreja e a sua missão. A igreja e sua missão é tríplice: pregar o evangelho, adorar a Deus em espírito e em verdade, e a edificação do crente, para que ele atinja a maturidade. A 11ª, o ministério da igreja, que Deus dá ministros à sua igreja, visando o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. A 12ª, a cura divina. Cremos, defendemos, cremos que Deus cura, que faz parte da natureza divina a cura. Portanto, por isso a cura divina está disponível hoje. A 13ª verdade é a bendita esperança, que será o arrebatamento dos crentes e a ressurreição dos que dormiram em Cristo Jesus. A 14ª fala da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e do estabelecimento do seu reino milenal sobre a terra. E a 15ª verdade é o julgamento final. Há duas coisas que nem eu nem você escapa. Primeiro, da morte. Todo mundo vai morrer. E segundo, o julgamento, né? Ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento final. Haverá um julgamento final, no qual os ímpios irão ressuscitar. Não é só o justo que vai ressuscitar, mas os ímpios também, para serem julgados de conformidade com as suas obras. Eles não quiseram confiar no Senhor, confiar em suas obras, e serão julgados. E a triste realidade desse julgamento é que quem não tiver o nome inscrito no livro da vida
será lançado juntamente com o diabo e seus anjos no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. É o que diz o livro de Apocalipse. Então, no capítulo 20, verso 14, que todo aquele que não for achado, 14 e 15, for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. O que é ser salvo? É ter o nome escrito no livro da vida. Como é que se escreve o nome no livro da vida? Crendo em Jesus Cristo, se rendendo com fé na pessoa de Jesus. Então, quem não tiver, vai provar da segunda morte. E o lago de fogo é uma realidade triste. A Bíblia revela isso. Mateus 25, 46. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Marcos 9, 43 a 48. Apocalipse 19, verso 20. Apocalipse 20, verso 11 a 15, e Apocalipse 21, verso 8, dá uma lista de todos que serão lançados no lago de fogo. Vamos falar mais do julgamento final, e isso é para advertir você, para que creia, Deus nos salva dessa ira vindoura por Jesus Cristo. O destino da raça humana. No final dessa vida, o que nos acontecerá? Eis uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer: para onde iremos? Quão maravilhoso é saber que o livro dos livros, a Bíblia, supre-nos de informações necessárias acerca de nossa existência na eternidade. A Bíblia não é um conto de fadas, a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem as informações que nós precisamos. Assim, não carecemos andar ansiosos nem frustrados quanto ao nosso destino. Embora não tenhamos todos os detalhes acerca da nossa vida ao lado de Cristo, como será, mas a luz suficiente para nós não andarmos em trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que acontece por ocasião da morte? O que é a morte? Ela é a separação do corpo e da alma. O corpo, do pó viestes, ao pó tornarás. A alma, essa sim, segue para a eternidade. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte, mas a pior morte é a morte espiritual. A morte física todos irão provar. É a manifestação final do pecado. No entanto, Cristo venceu a morte e venceu o pecado, anulando suas consequências através do seu triunfo na cruz. 2 Timóteo 1,10. Apesar de lhe estarmos ainda sujeitos, a morte, já não tem mais poder sobre nós. Os que morreram em seu pecado, em sua piedade, irão ter de enfrentar igualmente a segunda morte, que é a eterna separação de Deus. Apocalipse 20, verso 14. Na vida futura, o ser humano não mais estará sujeito ao aniquilamento. Romanos 2,7, 1 Coríntios 15, 53 e 54. Em nosso caso, como crentes, vamos provar da imortalidade, ou seja, uma condição além do túmulo. A vida eterna, a vida em Cristo, em nós, já é um usufruto dessa bem-aventurança da eternidade. Através do Espírito Santo, recebemos a primeira prestação da nossa herança. Fomos selados e aceitos por Deus como seus filhos. Sim, o Cristo ressurreto vive dentro de nós. Gálatas 2:20, Efésios 1, 13 e 14. Entre a morte e a ressurreição do corpo é o estado que nós chamamos de estado intermediário. Para alguns teólogos, essa etapa nada mais representa do que o sono da morte, e a pessoa morre e a alma simplesmente deixa de existir até que seja novamente chamada à existência por ocasião da ressurreição do corpo. Isso é o que prega, alguns teólogos chamam o sono da alma. A Bíblia, no entanto, deixa claro que além do túmulo,
a vida é consciente. Quando Moisés e Elias apareceram a Jesus no Monte da Transfiguração, ambos continuavam conscientes, Moisés e Elias. E aqui não existe reencarnação em nenhuma dessas pessoas. Além do mais, sabiam o que estavam prestes a acontecer e falavam com Jesus acerca da sua morte em Jerusalém, Lucas 9, 28 a 31. A narrativa do rico e Lázaro, em Lucas 16, mostra claro que a pessoa estará consciente. O Lázaro, o mendigo, estava no seio de Abraão, o rico estava no inferno. E no Calvário, Jesus também prometeu ao malfeitor do seu lado, dizendo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo também referiu a morte, indicou que morrer vai estar imediatamente com o Senhor. Filipenses 1, verso 21 a 24. O significado do termo hebraico Sheol já foi exaustivamente debatido por alguns. Alguns acham que significa sepulcro. Para outros é o período intermediário que vai da morte à ressurreição. E para outros ainda significa tanto sepulcro como estado intermediário. Tendo em vista as diversas interpretações que se fazem, precisamos tomar cuidado com o contexto qual vai inserido esse vocábulo. No Salmo 9, verso 17, e Provérbios 15, 24, por exemplo, o destino dos ímpios é contrastado com o dos justos. Visto ter Jacó falado em ir ao Seol, onde supostamente já se achava seu filho José, Deuteronômio 37, 35, alguns rabinos sugeriram que lá deveria haver 2 compartimentos separados por um palmo, ou mesmo por um dedo. Entretanto, como Jacó recusou ser consolado, Gênesis 37, 35, é possível também que ele fosse levado a pensar que fosse o Seol o julgamento divino, tanto para si quanto para José. No entanto, Lucas 16, 26, palavras de Nosso Senhor, declara que há um espaço intranspossível entre as chamas do Hades e o lugar onde se refere como seio de Abraão e aonde Lázaro se encontravam. Uma das referências do paraíso, seio de Abraão. No Novo Testamento, a palavra grega Hades veio para substituir o vocábulo hebraico Sheol. Hades é sempre um lugar de punição e tormentos e é, por conseguinte, um lugar consciente. Lucas 16, 23. Para alguns estudiosos, Gehenna, que é outra palavra grega, pode ser sinônimo do Hades. Mas Gehenna, que ficava no vale de Rinom, ao sul de Jerusalém, havia sido transformado pelo rei Acás num centro de adoração idolátrica. Você pode ler isso em 2 Crônicas 28, 3, 36, 6, Jeremias 7, 31 e Jeremias 32, 35. Mas quando da sua reforma o rei Josias ordenou que fosse poluído o local, transformado num lugar abominável, onde se jogava todo o lixo da cidade e se queimava. Jesus referiu-se a esse monturo como um tipo de punição eterna, Mateus 25, 46, Marcos 9, 47, 48 e Apocalipse 14, 11. Como se vê, a Gehenna é um termo mais apropriado para descrever o lago de fogo, que é a segunda morte. O Novo Testamento, pois, deixa claro que o inferno realmente existe. Para os gregos, o Hades era um lugar de sombras, mas Jesus referiu-se às suas chamas e aos seus tormentos. Lucas 16, 24 a 28. Por isso, esse é um assunto que muitos procuram evitar. Quem há, porém, de lhe negar a realidade? Deus não poderia ser o Deus Santo que é, sem prover um lugar apropriado aos que se rebelam contra ele. Assim, o inferno é real, o céu também o é.
é a habitação dos que são filhos de Deus, cordeiros com Jesus Cristo, que já desfrutam da vida eterna. É um lugar na presença do próprio Deus. Paulo identificou o terceiro céu como lugar onde se acha o trono divino. E aí é que fica o paraíso, conforme presenciou o apóstolo. No paraíso, ao grego, que é paradeisos, vem de uma palavra persa que significa jardim cercado, parque cercado. Lembrando o jardim do Éden, no Novo Testamento é usado apenas como lugar das bem-aventuranças no céu. Como vivemos nesse mundo, não pela vista, mas pela fé, no céu encontraremos a realidade tudo quanto está. Por essa mesma fé, aceitamos a terra. O estado intermediário será seguido pelas ressurreições e pelos julgamentos, resultando do destino final dos justos e dos ímpios. Os julgamentos. Hebreus 9:27 refere-se ao tempo vindouro, onde todos compareceremos diante do justo juiz para prestar contas de tudo quanto tivermos feito durante nossa vida terrena. Deus nos dá livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio implica em sermos responsáveis pelas nossas decisões. E olha o que diz Hebreus 9:27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Fica claro, pois, que após a morte não haverá uma segunda oportunidade, nem uma reencarnação. As Escrituras não ensinam que há reencarnação, mas que sim haverá um único julgamento universal. Há passagens realmente que falam de um julgamento de um modo genérico, sem se referir a qualquer intervalo entre eles. Mas assim como o Antigo Testamento pode falar da primeira vinda de Cristo num único verso, e da segunda, exemplo disso, Zacarias 9, 9 e 10, de igual modo, a Bíblia nem sempre determina o tempo que mediará entre as ressurreições e os julgamentos. Porém, é na Bíblia a questão da revelação progressiva, deixando evidentemente que pelo menos 4 episódios específicos de julgamento nos estádios finais do programa Deus estabeleceu a humanidade. Nós temos o Tribunal de Cristo, por exemplo, que visa apenas para os crentes. O Tribunal de Cristo não é julgamento quanto ao pecado, pois esse já foi julgado na cruz do Calvário. O Tribunal de Cristo decidirá quais os méritos dos serviços que foram prestados ao reino de Deus aqui na terra. O Tribunal de Cristo será um sistema de galardões ou de recompensas que faz parte do ensino de Cristo sobre a outra vida, recebendo elaborado tratamento em suas parábolas. Esse mesmo princípio é claramente afirmado por Paulo em Romanos 14:10 e em 2 Coríntios 5:10. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 a 15, Paulo salienta que todos os crentes encontram-se edificando um edifício. Uns usam ouro, outros usam prata e pedras preciosas, mas outros fazem de madeira, palha e feno. Com nossos feitos serão provados pelo fogo do juízo de Deus, precisamos agir com muito cuidado, vendo cada um como edifica, principalmente quais foram as intenções que nos motivaram a fazer o que fizemos. Perante quem iremos comparecer nesse julgamento? Apocalipse, capítulo 1, 13 a 17, retrata o Cristo triunfante, a glória desse Cristo. Seus olhos são como chama de fogo, ninguém se ocultará dele. Em face da responsabilidade que nos foi confiados, como mordomos, preciosas oportunidades, é necessário que, antes de mais nada, lhe sujeitemos nossas vidas para que não sejamos submetidos a julgamentos posteriores. 1 Coríntios 11:31. Se nos mostrarmos sensíveis ao impulso do Espírito Santo
e permitirmos que Cristo viva diariamente através de nós, agiremos então como recomenda em 1 João 2,28. Tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Haverá também um julgamento para Israel, a nação de Deus. Lendo as profecias de Isaías 43, versos 5 a 10, e as passagens como os capítulos 9 a 11 de Romanos, tornamos consciente de que o Estado de Israel constitui-se de fato um milagre. Porém, antes da sua restauração milenial, virá um tempo de angústias para Jacó, que nós já falamos nisso no vídeo anterior, na Bendita Esperança. Será a grande tribulação que terá lugar entre o arrebatamento da igreja e a manifestação do Senhor ou revelação de Cristo. Em meio a essas profundas dificuldades, Israel clamará ao Senhor pedindo socorro, porque Israel nunca reconheceu Jesus como seu Messias. Quando Israel então clamar por socorro, Cristo virá de forma visível. Zacarias 12:9 a Zacarias 13:1. Haverá igualmente o julgamento dos anjos, mencionado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6:3. Quanto a esse julgamento, a única coisa que sabemos é que quando ocorrer, já estaremos na companhia de Cristo. Afinal, o Pai lhe confiou todo o julgamento. João 5:22. Alguns eruditos interpretam a parábola registrada em Mateus 25, 31 a 46 como o julgamento das nações, que terá lugar logo após a batalha do Armagedon, no final da grande tribulação. Há duas interpretações dessa parábola. Uma diz que haverá pessoas salvas durante a grande tribulação. Elas estarão entre os perdidos que tiverem sobrevivido àquele dia. Mas o julgamento estabelecerá separação entre ambos os grupos, com base nas obras de amor e bondade em relação aos seguidores de Cristo, muito especialmente aos judeus convertidos. Gênesis 12, 1 a 3, abençoarei os que te abençoarem. Isaías 10, 12 e Isaías 47, 5 a 6. Uma outra interpretação, porém, diz que os atos de bondade são de indivíduos para indivíduos. 2, Jesus considera seus discípulos como uma família. Mateus 12, 48 e 50. 3, seus discípulos são um pequeno rebanho que deve receber o reino. Lucas 12, 32. E, por conseguinte, são os mais pequeninos irmãos. Mateus 25, 40 a 45. E 4, a questão nesse julgamento não se resume à entrada no milênio. Aos que estiverem à mão esquerda de Cristo, está reservada a eterna punição no lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Mas aos que estiverem à sua mão direita, será proporcionada a entrada numa herança eterna que lhes está reservado desde a criação do mundo. Essa visão também salienta que tanto no tribunal de Cristo, quanto no julgamento do grande trono branco, as obras serão julgadas. Nessa parábola, resulta que Jesus reuniu ambos os julgamentos num único quadro para reforçar a lição que ele estava ministrando aos seus discípulos. Esse é o chamado sermão profético de Jesus. Por conseguinte, Jesus não ensinou que os anos do milênio cabem nos dois julgamentos. De fato, esse período ainda não havia sido revelado. O intervalo entre os julgamentos só é conhecido a partir do capítulo 20 do Apocalipse. Nessa passagem, vê-se que antes do julgamento do grande trono branco, Satanás liderará a rebelião final da humanidade contra Deus. A rebelião final de Satanás. Terminado o reino milenal de Cristo, Satanás será solto por um breve período. Deus assim agirá para mostrar quão reta é a sua justiça. Cabe ressaltar aqui
que o lago de fogo jamais foi preparado aos seres humanos. Ele foi destinado ao diabo e aos seus anjos. Mateus 25, 41. Se as pessoas soubessem quão maravilhoso será o reino de Cristo, jamais se deixariam enganar por Satanás. Mas a soltura do adversário mostra-nos que mesmo depois da humanidade haver desfrutado das bênçãos do milênio, há alguns de dar ouvido ao mal. Com os tais, pedirão a Deus que os deixe em paz. Nada mais resta ao Senhor, senão apartá-los de sua presença para sempre. Em consequência da rebelião final de Satanás, seus seguidores serão consumidos pelo lago de fogo e enxofre, caído do céu, também fogo que vai cair. Ato contínuo, o próprio Satanás será lançado no lago de fogo para sempre e imediatamente será instaurado o juízo do grande trono branco. O grande trono branco. Embora o trono de Deus seja o trono do julgamento, Jesus declarou: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5:22. O único mediador entre Deus e a humanidade torna-se também o mediador do julgamento. Por conseguinte, Jesus assentar-se-á sobre o trono, e tão grande será sua majestade que a terra e o céu fugirão e não acharam lugar para eles no plano de Deus. Isto posto, abrir-se-á caminho para novos céus e nova terra. Eis que os que comparecerem diante do grande trono branco, os mortos, os grandes e os pequenos, Apocalipse 20, verso 12, quanto aos justos, por haverem participado da primeira ressurreição, já terão os seus corpos imortais e incorruptíveis. Portanto, os mortos que estarão em pé diante do grande trono branco para serem julgados são os outros mortos, os ímpios, que não tomaram parte na primeira ressurreição por ocasião do arrebatamento. Esses serão os mortos ímpios, incluídos que foram consumidos após o milênio por haverem seguido a Satanás. Dizem alguns que os que sobreviverem à grande tribulação e participarem do milênio terão, juntamente com os que tiverem nascido nesse período, a oportunidade de aceitar e crer em Cristo. E quanto ao julgamento do trono branco, apresentar-se-ão para receberem suas recompensas. A Bíblia, entretanto, não diz nada disso, que somente os mortos aparecerão na segunda ressurreição, que é a ressurreição para o julgamento, João 5:29. Os que forem salvos durante o milênio, provavelmente receberão novos corpos antes dos 1000 anos se passarem, talvez até após um período de provas. No julgamento do grande trono branco, livros serão abertos, para que os ímpios sejam julgados de acordo com as suas obras. Então será aberto outro livro, o livro da vida. Embora os ímpios venham a ser julgados por seus feitos, a salvação não é concedida por meio de obras. Essas servirão tão somente para evidenciar a incredulidade deles. Noutras palavras, o livro da vida será aberto como testemunho de que eles, de fato, não se acham entre os que pela fé receberam a Cristo Jesus como seu Salvador e devotaram-lhe inteira obediência. O julgamento do grande trono branco estabelecerá o destino final dos ímpios. O período entre a eternidade passada e a futura, que chamamos tempo, é apenas um período de provação. Nesse tão curto intervalo, todos teremos oportunidades para escolher entre o bem e o mal, entre servir a Deus e não servir. Mas no mundo vindouro não haverá mais qualquer oportunidade de mudança. As decisões tomadas nesta vida serão irreversíveis na eternidade.
Precisamos tomar muito cuidado quanto ao nosso destino eterno, pois as Escrituras não ensinam o aniquilamento dos ímpios, nem o estado destituído da mente no nirvana, conforme querem os budistas. Sim, não haverá segunda oportunidade. Eis a razão pela qual devemos nos dedicar à evangelização. Como embaixadores de Cristo, não podemos permitir que os que acham à nossa volta pereçam no lago de fogo. O lago de fogo. Os que não tiverem os nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Na Bíblia, a morte com frequência significa separação. A segunda morte, pois é a separação final entre aquela alma e o eterno Deus. Os ímpios perderão as glórias do novo céus e da nova terra. Jesus referiu-se à punição final dos ímpios como trevas, Mateus 22, 13. Isso implica, logicamente, na separação final de Deus, pois Deus é luz e não há nele trevas alguma. 1 João 1,5, Apocalipse 22, 15, indica igualmente que os ímpios estarão fora, não somente da Nova Jerusalém, mas também dos novos céus e da nova terra. A morte e o Hades também serão lançados no lago de fogo. Noutras palavras, não terão eles parte na nova criação. Serão mergulhados na segunda morte, nas trevas exteriores. Dessa maneira, o último inimigo, a morte, será para sempre destruído. 1 Coríntios 15, 26. Nos novos céus e na nova terra, não haverá mais lágrimas nem morte. No lago de fogo, porém, haverá lamentação e ranger de dentes. Mateus 8, 12. Mateus 13, 49, 50. Lucas 13, 28. Será um lugar pleno de remorso, amargura e frustração. Mesmo em todos esses tormentos, o pecador continuará pecador. Somente o sangue de Jesus pode fazer do homem uma nova criatura. Hoje ainda há oportunidade para que as pessoas se arrependam e se voltem para Cristo. Os que foram lançados no lago de fogo, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, verso 10. Judas, verso 7. Também fala da punição no fogo eterno. Todavia, aos que buscam dar outra interpretação à palavra eterno, dizendo que ele significa duradouro como a nossa era. Mas um pouco de conhecimento de grego resolve a questão. O vocábulo grego aionis, traduzido por eterno ou semipeterno, é usado nas expressões vida eterna, morte eterna e Deus eterno. Estaríamos todos em dificuldade, pois se Deus durasse apenas uma era, ou a vida eterna durasse apenas uma era. Outro sim, a Bíblia descreve as chamas do julgamento eterno de maneira que não deixe qualquer dúvida. Por sua própria natureza, o fogo da segunda morte é inextinguível. Mateus 13, 12, Lucas 3, 17. Isso quer dizer interminável, não tem fim. Também deveríamos observar que as promessas de vida que Deus faz aos crentes fiéis significa mais do que mera existência. O dom da vida eterna traz bênçãos e a comunhão plena e eterna com Deus e com Cristo, bem como a participação da glória vindoura. Portanto, a segunda morte como penalidade não significa, logicamente, a mera perda da existência. É a punição eterna, a separação perene de Deus. Não haverá mais ocasião à fé, que incluindo a confiança, não haverá mais a esperança, incluindo suas bênçãos contínuas, e ao amor. Este há de permanecer interruptamente com os que receberam a Cristo. 1 Coríntios 13, 13. Não é da vontade de Deus que alguém se perca. Ele quer que
todos cheguemos ao arrependimento, 2 Pedro 3,9, visando a salvação da humanidade, Deus providenciou salvação segura e certa por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas cabe a cada um fazer a sua escolha. Deus não força a salvação, Deus oferece a salvação. Cabe ao homem fazer a sua decisão. Eu espero que você decida por Cristo. Com isso, nós terminamos a 15ª verdade fundamental, o julgamento final. Se você gostou desse vídeo, coloque um sinal de joinha, ajude-nos a divulgar, porque esse vídeo também é evangelístico, para que as pessoas escapem da condenação eterna do lago de fogo e venham a crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus abençoe. Voltamos para a 16ª verdade. Novos céus e nova terra. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.